Vamos para a aula 3. Veja, quando a filosofia moderna responde à pergunta da filosofia, ou a pergunta da filosofia moderna, que é pelos fundamentos, que é o pedido do Descartes de dar a ele um ponto fixo, um ponto absoluto, algo que não seja relativo, a filosofia moderna responde com o cogito. O eu penso, ou melhor, o penso sou, é este ponto fixo, indubitável. Mas quando a filosofia antiga faz a pergunta da filosofia, ou seja, pede um ponto fixo, ela não faz para si mesma enquanto um homem pensante, ou enquanto uma entidade pensante, ou, digamos, uma subjetividade pensante. O problema do relativismo e do ceticismo na modernidade se coloca a partir de um problema antropológico. Descartes viaja, vê vários povos, e povos inteligentes, mas com inteligências diferentes, que podem afirmar verdades. Então, qual é, entre as verdades, aquela que é sólida? É uma experiência antropológica, no sentido da diferença entre povos, que coloca o relativismo e o ceticismo para Descartes, e ele, com a filosofia, tenta enfrentar. Os antigos, ou pelo menos Platão, na origem da filosofia como nós a conhecemos hoje, parte de um outro problema. E por isso a investigação dele vai caminhar num sentido semelhante, mas não o mesmo, porque ele não vai fazer uma investigação perguntando para si mesmo. Ele vai fazer uma investigação a partir de um problema externo. Ele não está interessado se ele construiu ciências e essas ciências têm o pés de barro, como Descartes. Ele não está interessado em encontrar uma certeza. Ele está interessado em encontrar um ponto fixo, sim, um absoluto, sim, mas para a cidade. Então, aquilo que é um problema antropológico em Descartes, e significativamente, portanto, moderno, a modernidade é a época da subjetividade, Platão, diferentemente, vai colocar o problema da política, ou melhor dizendo, do saber político, ou, mais especificamente dizendo, como que a cidade pode pôr leis que não sejam relativas, que não possam ser questionadas pelo cético. Como que a cidade é justa em si mesma? Como que a justiça é da cidade, ou sem a justiça não haveria a cidade? São essas as questões que Platão está interessado. Então, a pergunta não é sobre a certeza, mas a pergunta é sobre a justiça, sobre a verdade. Reparem que certeza e verdade não são a mesma coisa. Certeza é alguma coisa do sujeito, pressupõe um eu. Verdade é alguma coisa que extrapola o sujeito,
ela não pressupõe um eu. É por isso que Platão faz uma diferença entre conhecimento e verdade. Para Platão, conhecimento é crença verdadeira, bem justificada. Tá? Crença verdadeira. A verdade não é discutida, mas o conhecimento, sim. O problema do Platão é, mas e os homens? Como é que eles adquirem esta crença verdadeira tão bem justificada que, em alguns casos, não é possível se contrapor? Por exemplo, no caso da justiça. Então, o problema da filosofia em Platão é um problema político. Uma cidade justa faz todos viverem bem sem precisar questioná-la. Enquanto que o problema em Descartes, o problema da filosofia em Descartes, é a respeito das certezas do conhecimento. Como é que eu, que sou matemático, posso ter certeza de que esse conhecimento é válido? É alguma coisa que esteja assentada numa certeza. Veja que a mudança do paradigma, gente, entre pensar sem se pôr na condição de sujeito e pensar na condição de sujeito distribui duas grandes vertentes da filosofia. Em termos de história da filosofia, é posto a filosofia antiga, onde o sujeito não tem papel primordial, e a filosofia moderna, que é uma filosofia do sujeito, onde o sujeito tem um papel primordial. Mas isso não significa que esses paradigmas se encerrem. Por exemplo, quando você passa da antiguidade para a modernidade, então a filosofia seria só cartesiana, só filosofia do sujeito. Não. Ela continua tendo a visão antiga, só que a visão antiga agora e a visão moderna agora são chamadas de outro modo. A visão antiga é a visão a partir da terceira pessoa. Não é uma visão introspectiva. É uma visão de quem olha para dois elementos que estão fora dela. Por isso que é a terceira pessoa. Tem um eu, tem um tu e tem o ele. Este ele é o elemento que olha. É a perspectiva das ciências. As ciências não são uma investigação introspectiva. As ciências são uma investigação da exterioridade. Eu investigo aquilo no qual eu não estou. Eu investigo aquilo do qual eu desconheço porque eu não pertenço. Eu não sou uma onça, por isso que eu investigo a onça. Eu não sou um átomo, por isso que eu investigo o átomo. Ainda que eu possa ter muita coisa da onça e muita coisa do átomo. Essa é a perspectiva da terceira pessoa. Perspectiva científica, que às vezes a filosofia adota. Mas a filosofia moderna lançou mão do saber da primeira pessoa. O Descartes investigando o que é que ele tinha, que ele podia colocar em dúvida, e o que é que ele tinha nele, que ele não podia colocar em dúvida. Se você entende isso, você consegue entender as duas grandes, digamos assim, fontes da filosofia. A filosofia dos antigos e a filosofia como uma metafísica da subjetividade, a procura de um ponto fixo a partir de considerações subjetivas.
a cogitação. Bem, então vamos nessa aula aqui, pelo menos estabelecer a motivação do Platão. Tá? A motivação do Platão aparece em vários livros dele. Mas vale a pena lembrar um dos momentos de motivação, que é quando o Protágoras, que é um sofista, ou seja, um professor desses que vende o ensino, né? Vende o saber para as elites que participam da democracia e que precisam do saber para convencer os outros das suas posições. O Protágoras, esse sofista, bastante famoso, encontra com o Sócrates. E eles estão conversando sobre se a virtude, ou melhor dizendo, as virtudes, em outras palavras, as competências no seu ponto máximo, isso que é uma virtude, pode ser ensinada ou não pode ser ensinada. E lá pelas tantas, o Protágoras diz para o Sócrates como é que há saberes de todos e há saberes de poucos. E como é que uns são ensinados e como é que os outros são possíveis de serem ensinados, ou se acredita que devam ser ensinados, ou se acredita que podem ser ensinados. Isso tem um problema central, porque é o problema da democracia. E neste mito de Protágoras, ou conto de Protágoras, vai aparecer a caracterização da democracia e é sobre esta caracterização da democracia que o Platão vai se insurgir, porque ele acha que a democracia é o regime do relativismo. Todos os homens podem impor suas ideias. E nesse sentido a gente nunca vai saber qual é a ideia básica que não depende dos homens, que emerge na própria cidade como um ponto fixo. E neste caso, seria a justiça, esse ponto fixo procurado por Platão. Portanto, o mito de Protágoras é contado pelo Platão, no diálogo Protágoras falando com o Sócrates, exatamente para que Platão depois pudesse criticar a democracia. Então, deixa eu contar para vocês primeiro o mito do Protágoras. E depois, mais adiante, mais à frente, né, nós então entramos no Platão para ver como é que ele propõe a saída para o problema da democracia, que aparece no mito do Protágoras. O mito do Protágoras, vocês acham que já devem conhecer, porque ele é muito famoso, as pessoas contam a troco de muita coisa, sem saber do que se trata, conta-se como historinha, né? É a história do nascimento dos homens, quando só existiam os deuses e a geração dos homens ainda não havia aparecido. É a história de Prometeu e Epimeteu. Como o próprio nome está dizendo, Epimeteu é menos e Prometeu é mais. E Zeus pediu para que Prometeu e Epimeteu, né, após Zeus ter criado os homens, Zeus pediu para que eles tomassem conta aí deste reino dos homens, animais, plantas, etc. Para Epimeteu e Prometeu. Mais para Prometeu do que para Epimeteu. E lá vai, né? Mas o Prometeu fez uma bobagem muito grande. Ele era inteligente,
sabia das coisas, mas ele resolveu, né? Ele resolveu ajustar o mundo de Zeus por vários detalhes locais, onde pôr uma coisa, onde pôr outra, dar uma arrumada. E deu para o Epimeteu uma tarefa que ele achou muito mais simples, que era distribuir virtudes entre todos os seres vivos. Em outras palavras, distribuir competências, poderes, tá? Virtude é um poder. O Epimeteu falou: ô Prometeu, deixa comigo. Deixa que eu chuto. Pode deixar comigo. Eu sei fazer o negócio. O Prometeu olhou e falou: é tarefa altamente simples. É pegar uma virtude, entregar para um, pegar outra virtude, entregar para outro, fazer uma boa distribuição das virtudes. E lá foi o Epimeteu. Falou: Prometeu, ó, daqui a pouco você pode reaparecer aqui que vai estar tudo muito certo. E de fato o Prometeu foi lá arrumar as coisas, né? O mundo de Zeus. Desceu do Olimpo, né? Desceu do Olimpo, já encontrou o mundo ali. Enquanto isso, o Epimeteu ficou lá. E distribui coisa aqui. Eu vou dar pernas altas para as girafas. Assim elas comem lá nas árvores, né? Lá em cima. Né? Muita gente come aqui embaixo e elas podem comer o que tem lá em cima. Eu vou dar um chifre bem comprido pro rinoceronte, porque ele já é fortão. Imagina ele com um chifre assim na frente para ele dar uma cacetada. Eu vou dar pro macaco, alguns macacos, eu vou dar uma quinta pata, o rabo, para eles voarem nas florestas e tal, né? Pular de um galho e outro, fica com 5 possibilidades de se segurar, muito interessante. E assim foi. Quando chegou no final do dia, o Epimeteu tinha distribuído todas as virtudes. E, de repente, ele olhou e sobrou um animal, sem absolutamente nenhuma virtude. Não tinha garra, não tinha dente forte, não sabia voar, não sabia nadar, não sabia pular de árvore, não tinha uma virtude. E quando ele olhou na caixinha de virtudes, babau. Tinha acabado as virtudes. Meu Jesus, ai, agora. Ele não falou meu Jesus, ele falou: ai, Zeus do Olimpo, o que eu faço? Chegou o Prometeu. Prometeu falou assim: olha, agora estamos roubados. Zeus vai dar um cacete em nós. Mas o Prometeu era muito proeminente, muito né? Muito proativo, né? E ele falou: eu vou dar um jeito nisso. E a emenda ficou pior que o soneto. Porque ele foi roubar alguma coisa dos deuses, uma virtude que não, né, só dos deuses, para entregar para os homens, para dizer para Zeus: olha, todo mundo ficou com virtude. E ele foi atrás de Hefesto, deus do fogo, o deus da siderúrgica, o deus da construção, que tudo se faz forjando, né, as coisas no fogo. E ficou escondido ali, vai e tal. A hora que Atena e Hefesto se descuidaram, ele, zupt, entrou no palácio de Hefesto, na siderúrgica, na grande siderúrgica, roubou o fogo e trouxe para os homens. Os homens ganharam, então, né, a possibilidade de mexer com o fogo, de lidar com o fogo. Eles ganharam uma competência, uma virtude. Claro, vocês sabem muito bem
que quando Zeus percebeu que uma das virtudes dos deuses havia sido entregue para o homem, e não aquelas da caixinha, ele deu um castigo para o Prometeu, que foi o Prometeu acorrentado, aquela história horrorosa. Mas não vamos entrar por aí. Vamos entrar só pela solução que Zeus deu. Né? Porque ele não foi castigar o Epimeteu, ele castigou o Prometeu, mas só que aí o problema ficou com ele. E os homens? Por quê? Porque os homens ganharam uma competência e construíram cidades. Só que, como eles tinham o poder do fogo, eles construíam coisas, mas também construíam armas. E aí, eles entravam em guerra e destruíam as cidades e voltavam a ficar dispersos na natureza e praticamente ficavam ao sabor de tigre, onça, vulcão, tudo que a natureza tem para dizimá-los. E eles foram sendo dizimados. O Zeus falou, caramba, rapaz, eu fiz tudo certinho, né? E de repente os homens, esta raça, essa geração de animais interessantes, bonitinhos que eu fiz, vai ser a que vai desaparecer primeiro. Justamente por conta desses babacas, desse Prometeu e do Epimeteu, terem dado fogo para eles. Eu vou chamar o Hermes. O Hermes. Falou, Hermes, eu quero que você resolva esse problema. Os homens precisam ter uma virtude que possibilite que eles, ao construírem cidades, já que eu não vou tirar o fogo deles, eles já aprenderam a fazer essa porra, que eles continuem. Mas eles têm que construir a cidade e eles têm que manter a cidade funcionando. Eles não podem se destruir e se diluir nas selvas de novo, porque eles vão ser comidos. Então, faça alguma coisa. O Hermes pensou. Falou, olha, seria interessante nós darmos a eles 2 virtudes a mais. Com essas 2 virtudes, eles vão conseguir fazer com que as cidades funcionem. O Zeus falou, claro, por que eu não tinha pensado nisso? Puta, Hermes, vamos abrir uma cerveja agora, né? Porque você teve... Eu já até sei o que você vai falar. Vamos dar aos homens a virtude do pudor para eles terem vergonha. Vergonha na cara. Exatamente. Dignidade. Senso de honra. Né? Quando você tem pudor, quando você tem vergonha na cara, você não quer fazer as coisas erradas. Você quer fazer as coisas certas. Né? Então você tem respeito pelos outros e os outros te respeitam. Então a vergonha ou o pudor é fundamental para o convívio. Pessoas sem vergonha, sem pudor, não respeitam umas às outras, não possuem dignidade. Então, esta é uma primeira virtude da convivência para a cidade funcionar. Uma outra coisa é saber ordenar a cidade. Fazer com que a cidade funcione a partir de um ordenamento que não pode ser destruído. E isto é fazer um ordenamento, né, de equanimidade, uma certa justiça, uma coisa que ajuste os homens. Quando você põe uma tábua perto da outra, encaixa, ela fala, olha, tá bem justo. É exatamente isso. Como é que você faz com que os homens se encontrem na cidade e fiquem bem ajustados um ao outro? Fazer bem a justiça. Se algum cometeu uma falta, reparar com alguma penalidade esta falta, para que ele não cometa mais. Então, a justiça é importante. Então, vamos dar esta outra virtude para o homem também. Então, você vai e você distribui aidos e de quê? Pudor e justiça. O Hermes falou, vou sair agora, vou pegar meu carro de fogo aí, já
chegar lá, vou descer, tô limpo e já vou fazer essa distribuição. Só que eu tenho uma pergunta para te fazer, Zeus. Eu distribuo essas virtudes do mesmo jeito que os homens distribuíram as capacidades que eles criaram a partir do fogo? Ou eu distribuo igualmente? Porque a capacidade que eles adquiriram, eles mesmos, pelo fogo, são competências. Um virou médico, outro virou engenheiro, outro virou ferreiro, outro virou soldado. Eles foram se distribuindo aí de acordo com o poder de forjar coisas no fogo. Poder da siderurgia. Mas essas duas outras virtudes, eu faço isso, eu entrego para um e deixo eles se distribuírem, aí fica, né? Não, Zeus, não. Nesse caso, não. Pudor e justiça tem que ser igual para todos. Todos os homens têm que ter, né? Tem que receber o pudor e a justiça. E aqueles que, diga bem para eles, que não receberem, ou que fingirem que não receberam, ou que vier com desculpinha de que receberam e não sabem do que se trata, em meu nome, diga para eles que eles vão passar, eles poderão ser condenados à pena capital. Por mim. O Hermes desceu com o carro de fogo dele, distribuiu. E eis então que a democracia se instaurou na cidade como um regime de pudor e justiça. Ela é uma virtude que, bem distribuída entre todos os homens, faz com que todos os homens possam discutir os saberes relativos a viver na cidade. Então, é uma democratização desses dois saberes que garante o funcionamento da cidade. A cidade tem que ser justa, exatamente porque todos os homens têm a virtude da justiça. E a cidade pode ser digna porque todos os homens respeitam uns aos outros, eles têm a virtude de terem vergonha, de terem pudor. E os homens perpetuam isso, ensinando uns aos outros estas virtudes. Elas contrabalançam a virtude do fogo. Uma cidade pode ter um médico, só que uma cidade não pode ter um homem justo somente. Ela tem que ter todos os homens justos para que a cidade seja justa. Então, as virtudes atribuídas aos homens são virtudes que ficam sendo virtudes da cidade. E as virtudes que são competências técnicas, saberes técnicos, são virtudes que ficam no âmbito dos profissionais. E isto faz com que a cidade democrática seja legítima. Platão não gosta disso. Porque Platão tem dois problemas com a cidade democrática. Primeiro problema, ela é democrática, porém ela matou Sócrates, um dos homens que eu considero o mais justo. Ela é democrática e ela já ficou sob o sabor dos 30 tiranos. Inclusive, alguns deles eram meus parentes. E ainda, além desses dois elementos, tem um terceiro, de ordem exclusivamente filosófica. Os homens podem ter a justiça distribuída entre eles. Mas, por que é que, quando eles vão exercer a justiça, eles nos parecem muito mais injustos do que justos? A justiça não foi bem distribuída pelo Hermes, então? Então, Platão coloca em xeque a democracia, porque ele está convencido de que ele precisa de uma justiça que não seja falha,
uma justiça que esteja acima das práticas de justiça dos homens e que a cidade incorpore essa justiça. Platão procura o absoluto na justiça, numa verdade, numa justiça verdadeira, bela, boa, excelentemente perfeita. E que independe de certezas de cada um. É uma pergunta para a cidade e é uma pergunta metafísica. Enquanto que a pergunta do Descartes é uma pergunta para ele próprio, e uma pergunta metafísica para um sujeito, uma metafísica da subjetividade. Na próxima aula nós vamos ver como é que Platão tenta responder a este questionamento dele em relação à democracia, falando da cidade justa e dessa metafísica de encontrar uma justiça justa, um ponto absoluto, para que a cidade realmente seja justa. Veja que o problema do relativismo reaparece, mas ele vem por outra ordem. E a filosofia tenta responder a ele. E a resposta vai ser diferente da do Descartes. E você vai ter dois paradigmas claros aí na filosofia, enquanto filosofia que busca responder à questão dos fundamentos. Estamos caminhando na resposta, né? Estamos caminhando na questão do que é a filosofia. É isso. Gostou da aulinha? Daqui a pouco a gente volta.